R$ 100 ainda são R$ 100. O número é o mesmo, a nota é a mesma. Mas a sensação, não. Algo mudou no caminho, e não foi de uma vez. Não teve um dia específico em que você acordou e pensou: pronto, agora o dinheiro perdeu valor. Foi mais sutil do que isso. Foi acontecendo enquanto a vida seguia normalmente, enquanto você resolvia outras coisas, enquanto o foco estava em trabalhar, pagar contas e seguir em frente. Talvez você tenha percebido isso no mercado, na farmácia, no posto ou naquela compra simples que antes parecia automática e hoje exige escolha, comparação e corte. Não é que tudo tenha ficado imediatamente caro. É que R$ 100 deixaram de resolver o que resolviam antes. E quando isso acontece sem barulho, o cérebro demora a aceitar. A primeira reação costuma ser interna. A gente questiona o próprio comportamento. Será que eu estou gastando mal? Será que perdi a noção? Será que sempre foi assim e eu que não percebia? Essas perguntas são naturais. Fazem sentido. Porque ninguém gosta de admitir que algo tão básico quanto o valor do dinheiro mudou sem aviso. O problema é que a gente tende a olhar para o número, não para o poder de compra. O número continua lá, intacto. Mas dinheiro não é o papel. É o que ele consegue comprar. É a troca. E quando essa troca enfraquece ao longo do tempo, a perda não parece dramática. Ela parece confusa. Parece um erro de cálculo que você não consegue localizar. Durante muitos anos, R$ 100 representavam uma certa previsibilidade cotidiana. Não luxo, mas estabilidade. Dava para planejar pequenas coisas. Dava para confiar. Hoje, essa confiança está menor. Não porque tudo desmoronou, mas porque o retorno do esforço ficou mais curto. O dinheiro dura menos tempo na mão, mesmo quando o salário continua entrando. E isso cria uma sensação estranha de desalinhamento. Você faz tudo certo, cumpre suas obrigações, trabalha, tenta se organizar, e ainda assim, sente que está sempre correndo atrás. Não parece uma derrota clara, mas também não parece progresso. É um meio termo desconfortável, difícil de explicar, e talvez isso incomode mais do que uma crise explícita, porque não existe um vilão claro. Não existe um momento para apontar o dedo. Existe apenas a sensação de que você está correndo para ficar no mesmo lugar. Ou pior, correndo mais para avançar menos. O curioso é que isso não acontece só no Brasil. Mas o Brasil tem uma característica própria. A gente já viveu tantos ciclos de instabilidade que aprendeu a normalizar muita coisa. Quando algo piora devagar, a reação não é pânico. É a adaptação. E adaptação constante cobra um preço invisível. Aos poucos, o que antes parecia absurdo vira aceitável. O que era exceção vira regra. O orçamento se ajusta. As expectativas encolhem. Pequenos planos são adiados. Decisões ficam mais conservadoras. E quando alguém diz que R$ 100 não valem mais 100, muita gente responde com um meio sorriso cansado, como se dissesse: fazer o quê? Só que essa resignação não é neutra. Ela muda comportamento, muda decisões, muda planos de longo prazo. Quando o dinheiro perde poder de compra, as pessoas ficam mais defensivas. Algumas passam a guardar mais, mesmo sem render. Outras tentam compensar assumindo mais risco. Outras simplesmente desistem de planejar e passam a viver no curto prazo, resolvendo um mês de cada vez. Nenhuma dessas reações é irracional. Elas são respostas humanas a um ambiente que mudou. O erro está em fingir que não mudou, em agir como se o passado recente ainda fosse um bom guia automático para o presente. Hoje em dia, olhar apenas para o valor nominal é insuficiente. R$ 100 hoje carregam menos tempo de vida do que antes. Resolvem menos, protegem menos. E isso não significa que o dinheiro acabou. Significa que o contexto ficou mais exigente, mais instável e mais sensível a decisões que antes pareciam distantes. Quando alguém fala em inflação, a discussão costuma virar algo técnico, distante, cheia de termos e números grandes.
Mas o impacto real é simples. Quanto esforço é necessário para manter o mesmo padrão de vida? Se a resposta é cada vez mais, algo está desalinhado, mesmo que os indicadores oficiais pareçam sob controle. E aqui entra um ponto desconfortável. Muita gente espera um sinal claro para mudar a forma como lida com dinheiro. Uma crise declarada, um choque, um evento que autorize a mudança. Mas esse sinal raramente vem de forma limpa. Quando vem, normalmente já é tarde para ajustes tranquilos. Talvez o maior risco hoje não seja perder tudo de uma vez. Seja perder aos poucos, enquanto acredita que está tudo sob controle. Porque perder aos poucos não dói de imediato. Só dói quando você compara o antes e o depois com calma e percebe a distância. Pensando em hoje e também olhando para 2026, a pergunta mais honesta não é se o real vai melhorar ou piorar. É se a gente está disposto a aceitar que as regras mudaram, que o dinheiro exige mais atenção, mais consciência, mais adaptação. Isso não é um convite ao pânico. É um convite à lucidez. Entender que segurança não é repetir fórmulas antigas esperando resultados antigos. É ajustar expectativas à realidade atual, mesmo que isso seja desconfortável. No fim das contas, R$ 100 não perderam valor porque alguém anunciou isso. Eles perderam valor porque o mundo ficou mais caro, mais complexo e mais instável. Ignorar isso não protege ninguém, só adia decisões. E talvez a pergunta que fique não seja econômica, mas pessoal. O que você faz quando percebe que o esforço continua, mas o retorno diminui? Insiste esperando que tudo volte ao normal? Ou começa a repensar antes que a diferença fique grande demais? Quero saber como você sente isso no dia a dia. Você também percebe que R$ 100 já não fazem o que faziam antes? Em que momento isso ficou claro para você? Deixa nos comentários. Se esse tipo de reflexão te ajuda a pensar com mais clareza, deixa o like. Isso mostra que vale a pena continuar aprofundando esse tipo de conteúdo. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. A ideia aqui é simples: entender o que está mudando enquanto ainda parece que nada está acontecendo.